Gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, direto da Expolog para o nosso Logcast, e nesse painel a gente vai falar sobre portos. Nós vamos falar sobre implantação de portos e para isso nós estamos recebendo o nosso amigo, e eu posso te dizer que eu estou honrado duplamente, não só por entrevistar um profissional do mercado, mas meu amigo André Magalhães. Bom ter você. Obrigado, Hermes. O André, ele atualmente é diretor do Imetame Porto Aracruz, lá no Espírito Santo, né, no norte do Espírito Santo, um porto que está aí em preparação para em breve estar em atividade. Ele também atuou aqui como gerente, diretor comercial da Hamburg Süd e também da APM Terminals. Já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ele mudou para o Espírito Santo nesse novo projeto e nesse desafio. Quero dar as boas-vindas, André. Muito obrigado. Prazer meu, Hermes. Obrigado. Foi uma surpresa te encontrar aqui agora, né? E é um prazer estar aqui com você. Legal. A gente está aqui na Expolog. Esse Logcast está sendo gravado aqui na 17ª edição do seminário da Feira da Expolog, um evento que acontece no Ceará, no Centro de Eventos de Fortaleza. E nós temos aqui uma dinâmica de feira comercial, seminário, são 3 palcos, com seminário de logística internacional, de logística para agronegócios e também de oportunidade para o jovem no segmento da logística. O André é um parceiro desse evento e eu quero aqui, nesses próximos 30 minutos, trazer algumas perguntas para você que tem interesse em saber sobre essa realidade de um profissional que atuou na navegação, atua no porto e tem muito para contribuir com a gente. André, conta para mim, você esteve aqui há uns 10 anos atrás, quando você veio, um pouquinho mais, como gerente da Hamburg Süd, uma companhia de navegação, hoje acho que um dos maiores grupos de navegação do mundo, e depois você esteve no porto, numa companhia que é a APM Terminals, que é um operador portuário. Conta pra gente, e para quem está nos assistindo, acompanhando a gente aqui no nosso Logcast, como é que foi essa experiência? O que você percebeu de diferença nessas duas atuações? Muita gente não sabe, né? Mas o comércio exterior e a logística tem diversas facetas, né? Você passou pelo armador, pela companhia de navegação, pelo operador portuário. Os desafios eram os mesmos? O que você pode contar dessa experiência nesses dois, para depois a gente falar lá do Imetame que você está agora? Excelente pergunta, Hermes. Eu vim do mar, né? Eu sou piloto, então para mim eu posso literalmente falar que eu vim do mar para a terra, né? Comecei no mar como piloto de navios, pela Aliança, né? Depois eu fui para a terra ser planejador de carga, e daí que eu comecei toda a minha vida terráquea, né? Como planejador de carga dos navios, esses navios de longo curso. E aí, depois de 3 anos no Brasil, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos, onde que eu fui para Hamburg Süd, fui ser gerente de tráfego da costa leste dos Estados Unidos, e depois de 6 anos, fui convidado aqui para tocar Fortaleza, né? Ser o gerente comercial de Fortaleza, depois virei Nordeste, e aí depois de 7 anos como Hamburg Süd, na compra da Maersk, né, pela Hamburg Süd, a Maersk, o grupo, me convidou para tocar a APM Terminals na área comercial. Eu diria que foi o melhor movimento que eu fiz na minha vida, né? Do armador para o terminal, né? Experiência fantástica, se abre muito mais o leque de clientes, né? Você tem, agora eu posso falar com armadores de todos os níveis, né? De todos os níveis que eu falo, desde o cliente final, né? Do armador até o próprio armador. Então, para mim, foi uma experiência fantástica e está sendo até hoje, tá? Trabalhar com terminais, para mim, é a melhor, é a minha casa. E eu sou uma pessoa que gosta de me conectar com os clientes, então eu me sinto bem fazendo o comercial de um terminal. Que interessante, num primeiro momento, e eu tenho 30 anos de Comex, né? Eu achava que eu não iria ouvir essa resposta, sabia, André? Porque imaginava que na relação enquanto armador, enquanto a companhia de navegação, esse leque pudesse ser muito maior. E aí você traz aqui uma visão completamente diferente, porque você aí no terminal, aí sim é que as possibilidades se ampliaram. No dia a dia, o que você percebeu de diferença entre o armador e o terminal? A liberdade, a independência maior que você tem dentro de um terminal de negociações, né?
você senta com o cliente e negocia, né? Você você cria soluções customizada para o cliente, né? Então vai desde desova de containers, né? Você cria transporte, são os famosos serviços value-added service, né? Serviços acessórios, né? Você tem uma gama de serviços acessórios que você pode trabalhar junto com o cliente e isso tudo você trabalha no dia a dia junto com o cliente, tanto o armador quanto o cliente final, né? O cliente final são infinitos, né? E os armadores são, aqui no mercado, por exemplo, você tem 4 grandes armadores, né? E aí você ter essa liberdade de conversar com o armador XYZ é excelente. Entendi. E você olhando para o mercado, e uma pincelada rápida, eu sei que é complicado a gente falar sobre tendências de futuro dentro de um cenário tão ainda nebuloso. Guerra, parece que a China fechou de novo 11 milhões de pessoas para uma área de Covid. Você olhando para o segmento, com a tua experiência enquanto piloto, depois o comercial do armador, o comercial do terminal, agora nesse porto em desenvolvimento, quero que a gente fazer um paralelo. Quando você chegou no P100, quem era o P100? Quando você foi embora do P100, como você viu o P100 naquele momento? E olhando para agora, esse novo projeto, o que tem de parecido com a experiência do P100 em desenvolvimento? O que tem de diferente? Excelente pergunta, Hermes. Eu acho que naquela época, espaço navio era mais tranquilo, né? Container tinha mais disponibilidade. Aí, no decorrer dos anos, veio a crise, veio o Covid, container agora ficou escasso, espaço navio ficou escasso, os fretes subiram, né? Você mesmo sofreu muito com isso. E agora parece que tá começando a cair o frete. Está começando a cair o frete. O armador também teve que colocar mais navios no mercado, né? Devido às demandas. E com a queda do frete, começa também a aparecer mais container. Então eu estou visualizando que 2023 vai ser um ano melhor que 2022 em termos de disponibilidade de container e espaço em navios. E aí volta a movimentar carga. Aquele cliente que não conseguia importar e fazer a sua venda, ele consegue ter, de novo, um ar para respirar, um pulmão, né? Você consegue respirar melhor. E é isso que eu estou vendo agora para 2023, né? Uma melhor logística de atendimento à cadeia, com container disponível, espaço no navio, né? Logicamente que isso é uma curva ainda que ainda está se ajustando devagarinho, mas eu já estou vendo luz no final do túnel. Legal. Amanhã a gente vai ter aqui na nossa Expolog o Norbert, que é o gerente regional para Nordeste, né? E a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Foi seu chefe, o Norbert? Ele é norueguês ou alemão? Ele é alemão. Alemão, né? Mas fala português melhor que a gente. A gente vai tentar gravar um podcast com ele, então fica atento. Se você ainda não segue aqui o nosso canal no YouTube, eu quero te sugerir, deixa o sininho aí para que toda vez que a gente liberar um vídeo novo, você possa receber e também compartilha esse vídeo. Afinal de contas, a logística movimenta o mundo. Os portos são os maiores recebedores, os navios são os maiores movimentadores de mercadorias por todo o globo. E são através dos portos que a gente recebe cada uma dessas mercadorias. Na sua casa, eu tenho certeza que tem alguma coisa ou muita coisa que chegou via navio e faz todo sentido você ouvir um pouquinho a respeito disso. E já eu vou perguntar para o André qual foi a maior curiosidade dele enquanto piloto de navio. Olha, imagina, você já teve a oportunidade de perguntar alguma coisa para um piloto de navio? Eu vou ter essa oportunidade já. André, e esse projeto que está rolando lá no Espírito Santo? Você estava aqui bem estabelecido, eu sei, o projeto foi desafiador, mas a gente viu a tua ascensão e aí, de repente, surgiu essa oportunidade. Conta pra gente o que te motivou a aceitar e como é que está sendo o projeto de implantação desse porto no Porto Aracruz. Isso aí, eu recebi um convite lá do fundador, né, o seu Ettore, para desenvolver a parte comercial, estratégia do porto da Imetame. Foi indicação que ele recebeu, indicação no mercado. E aí eu tive o grato prazer de ser entrevistado diretamente pelo fundador, o seu Ettore. Está sendo um desafio muito gostoso de tocar, é um projeto enorme, para você ter uma ideia, é um complexo portuário, tá? Container, carga geral, soja, granéis, né? Soja, principalmente soja, importação de fertilizantes. Não é um porto privado apenas da Imetame, para fazer as operações da siderurgia deles por ali? É um porto privado, 100% privado,
complexo, mas para atender todo o mercado. Tá? E tem o segmento também de óleo e gás, principalmente exportação de petróleo. A gente faz a operação STS, que é o ship to ship, né? Fazer a operação de transporte. O óleo, o petróleo vem da plataforma e do navio, a gente transfere o petróleo para o navio de maior porte, os VLCC, e vai para a China. Né? Então, está sendo muito bacana. A área de influência da Imetame é uma área de influência de 1.200 quilômetros. A gente consegue atingir praticamente 70% do PIB nacional. Uau. Tá? Então, você tem Minas Gerais ali com bastante carga, né? Espírito Santo, sul da Bahia, norte do Rio de Janeiro. Essa aí é a abrangência. A área de influência da Imetame, né? Eu diria que Vitória não é nem o Porto de Vitória lá, ele não é nem um concorrente nosso, a gente só está complementando a operação. Nós somos um porto de água profunda, 17 metros de profundidade. Nós iremos dragar o porto, tá? A gente comprou, é o único porto no Brasil que tem a própria draga. A gente comprou uma draga com 2 batelões, cada batelão com 1.800 metros cúbicos de capacidade, de tonelada. E é isso, vai estar pronto, a parte de contêiner fica pronta agora em 2024, final de 2024. E o próximo segmento é o granel junto com o petróleo. Certo. E olha só, que interessante. Se a gente for olhar para a estratégia dos pequenos negócios, normalmente só se contrata um departamento comercial, um diretor comercial, quando tem alguma coisa para vender, né? Nesse caso, a empresa só vai começar, de fato, a oferecer algo para o mercado, comercialmente, no primeiro momento de 2024. Por que precisou contratar um diretor comercial há 1 ano e meio atrás, lá em 2020? O que diferente tem dessa rotina comum que muitas vezes a gente não consegue alcançar na ótica dos grandes negócios? O que você pode dizer a respeito disso? É sensacional, a gente tem que prospectar, né? O investidor, ele tem que saber o que tem de carga nesse porto. E eu fui contratado justamente para criar toda a estratégia, todo o mapeamento comercial. Você tem uma ideia, cartas de intenções, coisas básicas que a gente fazia no começo da operação, eu estou fazendo agora, ir na porta do cliente, olha, você tem intenção de trabalhar aqui com a gente? Você pode emitir uma carta para a gente? Então, só de carta de intenções, eu tenho quase 200 mil containers. Uau! Tá? De cliente apostando na Imetame. Então, esse é um trabalho comercial, né? Você ir lá, falar com o diretor, são poucas oportunidades que o porto vai até o cliente. Eu estou indo em cliente lá na indústria, lá no meio de Minas Gerais. Pô, que legal você vem aqui. Pô, que bacana. Aí a gente conversa, apresenta o porto e de lá sai a solução. Aí o cliente, pô, nunca vi um porto vir aqui. Eu falei, eu estou indo aqui. Já que Minas Gerais não tem o mar, eu vou até vocês. Legal. Então esse é o trabalho comercial. Fazer a prospecção, ver o potencial, mapear o potencial volume do mercado. Eu tive que mapear tudo isso, né? E está sendo muito bacana. Ter esse volume já, e a gente nem começou, né? A gente já tem esse volume prospectado já para a Imetame, né? E nesse processo dessas prospecções, André, você percebeu que surgiu alguma operação que de fato ainda nem existia? Alguém olhou e disse assim, vai ter o porto, então eu não tenho a operação ainda, mas com essa possibilidade eu começo a desenhar uma operação de input. Surgiu um mercado que não estava realizando no momento para momento futuro? Já tenho, por exemplo, o mamão, o papaya. Eu tenho 400 mil toneladas. O Espírito Santo é o maior produtor de papaya do Brasil. Tá? Eu já tenho 400 mil toneladas que são produzidas no Espírito Santo. Dessas 400 mil, 90% é tudo para consumo interno e 10% é exportado. Avião. Porque não tem linha marítima. O shelf-life do mamão é um pouco menor, um pouco menor, como você sabe. A intenção justamente é tentar viabilizar uma rota direta da Imetame para a Europa, devido a esse volume. Então é isso que a gente vai conversar também com os armadores, apresentar esse potencial mercado. Então isso é um mercado que está lá já preparado para crescer. Tem café solúvel, demais café. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil. Minas é o primeiro? Minas é o primeiro, o segundo é ali Espírito Santo. Potencial de café enorme. E os caras não conseguem, os caras que eu digo, os exportadores, eles não conseguem aumentar a produção porque falta linha marítima, falta container, falta... Então é aí que a gente está chegando, né? Você que está nos acompanhando aqui no nosso Logcast da Expolog, olha só o que a gente está pegando aqui de uma visão estratégica empresarial.
às vezes você está aí tentando procurar evoluir o teu negócio no mercado que já existe. E no mercado que já existe, a concorrência já está estabelecida, né? E provavelmente essa concorrência tende a cada ano a aumentar mais e mais. Ou por entrantes, por novas empresas, ou por desenvolvimento de tecnologia, ou pelas grandes empresas que possam estar investindo nesse segmento, e aí é difícil competir com as grandes. E olha só o que está acontecendo, um porto que é um mercado competitivo, existem vários outros, o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Salvador, se você for olhar ali, né? Mas está se criando uma ambiência e dessa ambiência gerando-se novos negócios que ainda não estão se realizando. Será que no teu negócio você tem olhado com essa vertente? Qual será o mercado que eu ainda não consigo atender, mas que pode precisar da solução que eu estou disposto a entregar? Para pensar nisso. Aqui no Logcast a gente não fala somente de tendência do que está rolando agora, mas a gente também pensa no que está por vir, e é por isso que a Expolog chega na sua 17ª edição, sendo um evento tão fortalecido como esse aqui. André, para a gente seguir aí para o nosso caminho final desse bate-papo, queria ter mais tempo para estar aqui com você, mas senão a gente vai transformar isso aqui, ao invés de um podcast, a gente vai transformar numa série de streaming, né? E não é o nosso objetivo. Conta pra gente. Em breve, 2024, essa primeira parte do Porto funcionando, e 2025 tem mais coisa. Só repete para a gente fortalecer. Quais são as fases desse projeto e como que a gente faz? Quem quiser, tiver interesse, saber mais informações a respeito do Imetame Porto Aracruz, onde é que busca essas informações? Temos em site, já no próprio site da Imetame já tem lá informações do Porto Aracruz, né? Estamos também no LinkedIn, né? Imetame Porto Aracruz, a gente é bem ativo no LinkedIn. As novidades você pode ver lá no LinkedIn. Mas eu diria que a minha experiência aqui, eu gostaria só de contribuir aqui para o nosso bate-papo. A minha experiência em Pecém aqui foi excelente, trazendo para lá, para Aracruz, esse complexo portuário, onde você tem todas as operações simultâneas, né? Você tem minério, você tem pá eólica, você tem o container, você tem até o STS, você tem ferroviária aqui dentro. É isso tudo que a gente quer espelhar, tá? Essa harmonia entre as operações simultâneas é o que a gente quer espelhar lá também para Imetame Aracruz, tá? Você tem a operação simultânea acontecendo sem interferência uma com a outra, tá? Fluindo dentro de um complexo. Isso aqui funciona perfeitamente. O que aqui no Porto do Pecém, na tua visão global, ainda poderia ter para evoluir um pouquinho mais? Tem alguma coisa assim, ó, sei que está em andamento, acho que isso aqui poderia ainda dar mais uma pitada de sal nessa sopa preciosa que Pecém se formou? Eu acho que já está acontecendo, devagarinho, mas está acontecendo, que é a Transnordestina, a nova Transnordestina, tá? Isso vai dar vai botar ainda o Pecém num outro patamar, principalmente com a conexão com o interior do Nordeste. Você tem Teresina, Icarente, você tem Itaqui, São Luís, o Maranhão, tudo com área, carga demais, que você pode conectar aqui com o Estado, né? Na exportação, na importação, na cabotagem. Então, acho que esse é o caminho que falta ainda para botar o PC ainda num patamar, que eu digo, um patamar de alta produtividade, né? O transporte ferroviário. Transporte ferroviário. No Brasil inteiro, né? Ano passado a gente teve a regulação do marco, né, das ferrovias, e a gente acredita que através deste modal, nós falamos o tempo todo sobre multimodalidade. É importante o caminhão, é importante o navio, é importante o avião, é importante a ferrovia. E o que o André traz é algo que a gente acredita que em breve realmente traga para o Nordeste brasileiro novas oportunidades. A Transnordestina funcionando da maneira com que ela foi proposta, ligando vários pontos estratégicos do Nordeste, dando escoamento para tudo aquilo que é produzido. Tem ferrovia alcançando lá o porto também? Via conexão com a Estrada de Ferro Vitória Minas e a FCA. Tá? Nós vamos construir, nós temos um ramal de 3 km para ser construído para conectar com a Estrada de Ferro Vitória Minas. Falta 3 quilômetros, conectou, lá, já é. Conecta, aí vai para Goiás, vai para o Distrito Federal, vai para Minas Gerais. Uma pergunta que faltou aqui. Receita Federal, já está alfandegando esse ambiente? Como é que é esse processo? Já está andando? É daqui a pouco? Como é que funciona isso? A gente está agora cumprindo as obras, né? Depois das obras que a gente vai pedir a licença operacional do porto, a LO.
Aí sim a gente vai convidar também a alfândega para começar a alfandegar todo o porto, né? Nós temos quase 1 milhão de metros quadrados para alfandegar, é bastante área. Então é assim que está o andamento hoje. Legal. ZPE por lá, tem ideia? Nós vamos construir nossa ZPE, já temos uma área, fica a 15 km do porto. Okay. Vai ser uma ZPE privada também, tá? Com 500 mil metros quadrados, já temos 3 clientes âncora, tá? E agora em Brasília falta o último detalhe para a gente realmente ter todas as licenças para começar a nossa ZPE. O Espírito Santo também está falando de hidrogênio verde? Está falando de hidrogênio verde, um pouco ainda no começo, não está ainda tão desenvolvido como está o PCM aqui, mas é o nosso próximo passo agora, tá? E o Espírito Santo também ele é muito rico nessa parte de energia solar e energia eólica, principalmente offshore. Já tem tudo mapeado, o grande potencial que tem o Espírito Santo. Perfeito. Última pergunta. Eu falei lá atrás, dei um spoiler, você contou que você foi piloto. Conta pra gente um caso daqueles assim, ou engraçados, ou diferentes, ou assustadores, que você enfrentou na sua carreira de piloto. Olha, eu sempre ouvi falar do Triângulo das Bermudas, né? E eu passei pelo Triângulo das Bermudas. E eu peguei uma raspa de furacão. Tá. De uma tal maneira... Era um navio grande? Que tipo de navio era? Uma Aliança Brasil, na época, devia ter 180 metros, 200 metros. Era um porta-container? Um porta-container. Aliança Brasil... Aliás, desculpa, era o Flamengo. Carregado. Tá. Então, Hermes, eu peguei uma tempestade ali, um raspa de furacão. O navio balançou quase para 20 graus. Isso quer dizer que já caiu o container na água. Caiu o container na água. Eu tinha um marinheiro de 30 anos de navegação. Já com colete salva-vida no passadiço, já rezando para Netuno, para todo mundo. E eu mal cheguei na borda, falei, meu Deus, agora que eu vou também, né? Você era o comandante da embarcação? Não, o piloto. O piloto. É uma outra função, né? É uma outra função. Você tem o piloto, aliás, você tem o segundo piloto, né? Que é responsável pela parte de salvatagem do navio, segurança. Você tem o primeiro piloto que faz a navegação na carta náutica. Você tem o imediato, que é o responsável por tudo isso, pela tripulação. E o comandante, que é o responsável geral, né? E fora isso, tem o chefe de máquina também, que é a parte de baixo. Então, nessa situação, realmente, eu pensei que o navio ia embora. Você acreditou que o navio pudesse realmente virar completamente? Quando eu vi o odômetro do navio, onde estava a velocidade do navio, a gente estava toda avante, a máquina toda avante, força máxima. Aí, quando eu fui ver, estava o navio -4, andando para trás. Aí eu falei assim, que é isso aqui, cara? É o navio andando para trás. E aí, container caindo na água. Aí depois de muito, quase 2 horas navegando nesse ritmo, né? A gente pegou o mar pelo lado do navio. Aí sim que você tem toda a porrada. Aí depois a gente conseguiu botar o navio de proa, na aleta aqui na bochecha do navio. Aí fomos saindo Aí melhorou. Mas esse foi um tempo... E tem outras histórias aí que eu vou contar no próximo podcast. Muito bem. Olha só, um navio com força máxima andando de ré. Meu Deus do céu. Deve ter sido realmente uma força muito grande. Obrigado, senhor, porque o senhor não me permitiu passar por uma situação como essa. E obrigado porque você permitiu que meu amigo estivesse aqui para contar essa história. André, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. Queria que você pudesse aí, quem sabe, manda aí um recado para os jovens que... A gente tem visto o Expolog muitos jovens passando por aqui. O que você pode dizer para alguém que queira aí usar da tua vida profissional destinada para a logística? O que você pode falar para eles? Olha, para os jovens eu falo para eles acreditarem nos sonhos deles, né? Serem positivos, não deixarem ambientes negativos tomarem conta da mente deles, né? Seja positivo, faça conexões, faça networking. Seja uma pessoa que saiba controlar as emoções também. O jovem controlar a emoção é difícil, mas tente focar e sonhar. Não deixe de sonhar e ser positivo. Essa é a minha... Tá? Seja positivo. Boa. E eu quero completar dizendo assim, olha só, pode vir uma tempestade que nem essa que alcançou o navio Flamengo, lá perto do Triângulo das Bermudas, onde o André fazia o papel de piloto. Mas eu posso dizer que as tempestades, elas deixam cada um de nós mais fortes, mais experientes e mais preparados para vencer novos desafios. Esse é o nosso painel com o nosso amigo André Magalhães,
que é diretor comercial do Porto Aracruz, Imetame, lá no Espírito Santo, um amigo precioso que trouxe pra gente esse bate-papo tão descontraído. Fica ligado, porque logo logo tem mais Logcast Expolog pra você. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e valeu!